Bom dia. Hoje vamos dar encerramento ao módulo, né? A gente já viu na aula passada e durante as videochamadas um pouco sobre saúde versus doenças, do sistema digestório, doenças do sistema cardiovascular. Hoje a gente vai estar dando início com distúrbios do sistema respiratório, né? Os principais distúrbios. Inicialmente, a gente tem a relação entre prevenção de doenças respiratórias, como uma gripe forte, que afeta os pulmões, pode nos deixar cansados e desanimados. A eficiência respiratória diminui e, consequentemente, todas as nossas células terão menos gás e oxigênio disponível para obter energia. Embora seja impossível evitar as gripes e resfriados, algumas providências simples podem nos ajudar a manter a saúde do sistema respiratório. Essas providências são respirar sempre pelo nariz e manter o corpo aquecido no inverno, pois as vias respiratórias e os pulmões são facilmente sensibilizados pelo frio, o que facilita infecções por vírus e bactérias. Os principais prejuízos aos pulmões são provocados pela inalação de fumaça, poeira e outras partículas, que podem acumular-se e causar doenças diversas. O inimigo número um dos pulmões sadios é, sem dúvida, o tabagismo. O risco de pessoas que fumam desenvolverem câncer e enfisema pulmonar é cerca de 20 vezes maior que o de não fumantes. A seguir, apresentamos alguns dos problemas respiratórios mais comuns na população. Inicialmente, nós temos sinusite. A primeira coisa que eu já até comentei com vocês, se eu tenho algo que termina com it, eu falo de inflamação. E eu só tenho que descobrir o que vem antes deste it para descobrir onde está inflamado. Então, se eu falo que eu tenho sinusite, eu tenho inflamação nos seios. Nos seios, professor? Sim, nos seios nasais, que é a parte que pega aqui a lateral do nariz e abaixo dos olhos, onde nós chamamos de maçã do rosto. Essa parte aqui são os seios nasais, que eles têm relação direta e conexão com as narinas. Então, quando eu falo que eu tenho sinusite, eu tenho uma inflamação nos meus seios nasais. Pessoas que têm sinusite, que é esta inflamação, sentem fortes dores na região ocular, no caso na região dos olhos, coceira no nariz, coriza, que é o escorrimento do nariz, sem presença de vírus. A sinusite nem sempre apresenta um agente infeccioso. Então a gente só tem esse catarro, como a gente conhece, que é a secreção, ela só apresenta secreção colorida, que pode ser esverdeada ou amarelada, em casos em que há bactérias e há bichinhos lá dentro, como vírus ou bactérias. Quando sai apenas líquido, é apenas um líquido lubrificante das narinas chamado de coriza. Então, a sinusite, por ser essa inflamação, como meio de lubrificar, tem coriza, coceira nos olhos, também às vezes incomoda a garganta e principalmente dor na região dos seios nasais. A segunda doença é a asma, que ela é caracterizada pela diminuição do calibre dos bronquíolos. Só lembrando as partes do sistema respiratório, nós temos as duas narinas, nós temos o canal, né, que leva aqui atrás, se eu for caminhar aqui, é um canal que está aqui por dentro, que vai para laringe, em que a gente tem a nossa traqueia, que é esse cano aqui, que a gente tem no pescoço anelado, com vários anéis. Depois nós temos a bifurcação dos brônquios, que é a divisão da traqueia em dois. Depois nós temos os próprios brônquios, que estão dentro dos pulmões. Os bronquíolos, que são os brônquios mais finos. E, por fim, os alvéolos pulmonares, que são os responsáveis pelas trocas gasosas por meio dos vasos sanguíneos. Então, quando eu falo que a asma é a diminuição do calibre dos brônquios, é a diminuição dos espaços em que vai ser passado o oxigênio pelos brônquios. Então, há um forte componente emocional característico da crise asmática, em que a contração espasmódica, que é espasmos, né, rápido, da musculatura lisa dos bronquíolos, fazendo com que a pessoa tenha suspiros constantes porque a oxigenação não está suficiente. Então, há dificuldade respiratória, prejudicando a oxigenação do sangue, podendo ocorrer a cianose, que é a coloração azulada da pele, que é provocada pelo acúmulo de gás carbônico no sangue. A próxima doença, nós temos a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que também é conhecida como bronquite crônica e enfisema pulmonar, que não é conhecida, elas têm relação, né?
que são doenças causadas pela obstrução pulmonar e estão ligadas ao hábito de fumar ou poluição do ar. Mais de 75% dos pacientes com bronquite crônica são ou foram fumantes. E o enfisema é raro em pessoas que nunca fumaram. O enfisema só acontece praticamente em 90%, 95% das pessoas que fumam. Na bronquite crônica, os bronquíolos secretam quantidade excessiva de muco, tornando-se comprimidos e inflamados. Os cílios, que são pelos que ficam na região bronquiolar, deixam de eliminar o muco e partículas de sujeira vão se acumulando. Com isso, a passagem de ar é dificultada, a respiração torna-se curta e há constantes acessos de tosse. Pessoas com bronquite geralmente acabam por desenvolver enfisema se não forem tratadas ou cuidadas. Enquanto que a enfisema ou enfisema é a obstrução completa dos bronquíolos, com aumento da resistência à passagem de ar, principalmente durante as expirações, né, a liberação do ar pelas narinas. Nessas condições pode ocorrer rompimento das paredes dos alvéolos, com formação de grandes cavidades nos pulmões. Com isso, a eficiência dos pulmões em absorver gás e oxigênio diminui e ocorre a sobrecarga do coração, que precisa impulsionar com mais força, como eu expliquei na última aula, né, para vocês, o movimento sistólico e diastólico, para poder mandar oxigênio para todo o organismo. Por fim, nós temos o câncer de pulmão, em que o maior causador e o principal causador é o tabagismo, né? Pessoas que fumam. Estima-se que 80% desse tipo de câncer poderia ser evitado se as pessoas deixassem de fumar. As células cancerosas originadas nos pulmões multiplicam-se rapidamente, descontroladamente, podendo invadir outros tecidos do corpo, que é chamado de metástase. Quando acontece a metástase é porque essas células se espalharam para outros órgãos, originando novos tumores. Saindo um pouco do sistema respiratório e indo para o sistema urinário, nós temos apenas uma doença relacionada ao sistema urinário que vai ser falado aqui no livro de vocês, que é a glomerulonefrite. E por que esse nome tão complicado? O glomérulo é a parte do néfron. E néfron é a unidade básica da filtração dos rins. Então, eu tenho um néfron, e neste néfron tem uma parte chamada de glomérulo, e a união desses dois em inflamação, it no final, é chamado de glomerulonefrite. Glomérulo, que é de glomérulo, nefri, ou nefre, que é de néfron, e it de inflamação. Então, inflamação no glomérulo e no néfron. Aqui nós temos outras características que podem ter relação com o sistema urinário, como infecções, envenenamento com substâncias químicas, lesões, tumores, formação de pedras, como cálculos renais, paralisia, problemas cardiovasculares e etc. Tudo isso pode influenciar em distúrbios do sistema urinário. Mas falando desta doença em específico, ela há lesões nos glomérulos renais, e aí ocorre a inflamação destes glomérulos e que acaba tendo o sistema imunológico tendo que destruir esse agente invasor e às vezes acaba por destruir também parte do néfron, impedindo e prejudicando o processo de filtração do sangue depois disso. Aí acontece o processo necessário de ser feita a filtração artificial do sangue, que a gente conhece como hemodiálise, ou o transplante renal, que é a troca do rim, né? Quando chega no momento que os rins não funcionam mais, ou pelo menos um dos rins não funciona mais, é feito o transplante renal, a necessidade de ser feito o transplante renal. Já quando falamos de sistema nervoso, nós temos a sigla AVC, que muitas pessoas conhecem, mas não sabem o que significa, que AVC significa acidente vascular cerebral. Então, eu tenho um distúrbio grave do sistema nervoso que pode ser causado pela obstrução de uma artéria presente no cérebro, com consequente falta de oxigenação para esse meio. Então, os neurônios que são nutridos e oxigenados pela artéria atingida vão morrer, levando a uma lesão neurológica irreversível. Os sintomas de um AVC dependem da localização e extensão da área afetada. A porcentagem de morte está entre 20% e 30% e muitos dos sobreviventes passam a apresentar problemas na movimentação e na fala depois que tem um AVC. Algumas coisas que predispõem ao ataque, né, o acidente vascular cerebral, é hipertensão arterial,
obesidade, diabetes, colesterol, pílulas anticoncepcionais e, como sempre que a gente vem falando que é um fator muito sério, o tabagismo. Cefaleias e enxaqueca, nós temos apenas uma diferença, que cefaleia é toda dor de cabeça, que pode se prorrogar para face, cabeça, laterais, frontal, posterior, enquanto a enxaqueca é a que ataca periodicamente com uma dor latejante e incessante que pode durar por muitos dias. Podem chegar, dependendo da sua força, a pessoa ter fotofobia, que é a aversão à luz, distúrbios visuais, náuseas, vômitos, dificuldade em se encontrar, de se concentrar, entre outros. Depois, relacionado ainda ao sistema nervoso, nós temos a demência, a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer e a Coreia de Huntington, que são alguns exemplos de doenças relacionadas ao sistema nervoso. As mais conhecidas, como a doença de Parkinson, que é a causa tremores inicialmente nos dedos, depois nas mãos, depois nos braços e ao fim da doença que não tem cura no corpo todo. E nós temos a doença de Alzheimer, que é a doença caracterizada pelo esquecimento, né? Tem como se fosse uma amnésia, dependendo da idade, em que as pessoas que chegam a esse nível de ter Alzheimer não conseguem se lembrar de nada. E por fim, a Coreia de Huntington é bem mais rara do que Alzheimer ou bem mais rara que Parkinson e ela atinge igualmente homens e mulheres por volta dos 40 anos. Os sintomas são demência e movimentos corporais anormais e involuntários. O paciente não sobrevive mais do que 20 anos após o início dos sintomas. É uma doença hereditária sendo transmitida a 50% da prole das pessoas portadoras da variação genética. Por fim, para encerrar o módulo, nós temos as doenças genéticas, que a gente não vai focar, como eu falei para vocês na aula passada, pois não é uma parte que a gente vai entrar muito agora, já que encerramos a parte genética do módulo. Mas aqui a gente tem a parte do aconselhamento genético, o que é isso, o que fazer, como entender, como absorver alguns conceitos, principalmente relacionados a mulheres grávidas, em que entra a consanguinidade, que é as comparações entre sangue, o diagnóstico pré-natal, a miniocentese, a amostragem vilocoriônica. E aqui a gente tem uma imagem dos principais métodos utilizados na coleta de material para o diagnóstico do pré-natal, que é a retirada de um pouco do líquido presente na parte interna, que é o líquido amniótico, e analisar laboratório, dá para descobrir a quantidade de cromossomos e etc. Já voltando para o câncer de modo geral, mas não câncer de intestino ou câncer do pulmão, a gente tem o câncer. Né? O câncer ele tem dois nomes. A gente tem o câncer que é chamado de tumor benigno e o câncer que é chamado de tumor maligno. Porém, normalmente só se refere-se a câncer quando falamos do tumor maligno, né? Quando falamos apenas do tumor benigno, não se trata como câncer, se trata como tumor. Mas os dois não deixam de ser câncer até que se prove ao contrário e a retirada não faça as células cancerígenas continuarem no seu corpo. Fora isso, a gente tem o que são chamados de sarcomas e carcinomas. Os citologistas, que são os profissionais responsáveis pelo estudo das células, eles costumam classificar os tumores em dois grandes grupos, né? Os sarcomas e os carcinomas. Os sarcomas são tumores que vêm da mesoderma do embrião, enquanto os carcinomas provêm de células originadas do ectoderma ou do endoderma dos embrionários. Mas os dois têm relação lá no período da fecundação e da formação do embrião. Então, aqui tem outras características que voltam a relação do câncer, ao genes, ao câncer crônico. Aqui, ó, uma representação esquemática em que eu tenho uma pele, o desenvolvimento destas células, até chegar um momento em que há a formação de um tumor e a liberação de algumas células na corrente sanguínea, o que ocasiona a metástase, né? O espalhar dessas células. Com isso, vocês vão fazer a atividade agora, que vai da questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Então, 15 questões da primeira à 15ª questão. Respondam, nossa última semana acaba semana que vem. Estudem para a prova até semana que vem e tchau!